não há tempo nem espaço, atrás das 7 montanhas e do cão cego, onde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino. E esse reino é nosso! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Baú de Recortes, o podcast onde tudo pode. Eu sou a Keila Souza. Eu sou Val Teixeira. E eu sou o Nilson José. A gente decidiu dar uma inovada. A gente não vai falar de crenças limitantes. A gente vai falar de crenças ilimitantes. Porque aqui é um podcast onde tudo pode. Afinal de contas, o céu é o limite. Bem melhor, hein, gente? Olha, bem melhor crença ilimitante. Eu acho que todo mundo tinha que adotar esse termo. Há limites ou não há limites? Boa pergunta. Eu acho que a resposta é depende. Todas as nossas respostas são assim, depende. Depende, gente, porque tudo depende. Eu realmente acredito que a crença limitante tem um poder muito forte. Eu sou uma pessoa que busca trabalhar sempre, eliminar crenças limitantes, mas eu penso que a crença ilimitante, ela é mais poderosa do que a crença limitante. Independente se tudo é possível ou se não é tudo que é possível. Eu acho que a crença ilimitante não tem limites. A gente pode parar para pensar e ver que o que nós estamos vivendo hoje de tecnologia é uma coisa que alguns anos atrás, não precisa de séculos atrás, nem muito tempo atrás, mas alguns anos atrás parecia impossível. Mas nós estamos gravando, eu em São José do Rio Preto, a Keila em Votuporanga e a Val em outra casa também. Eu tô em Cardoso. Tá em Cardoso, olha só. Eu nem preciso saber quem tá onde. Quando a gente ouve as histórias de pessoas que revolucionaram, elas não deixaram de ter uma crença limitante, mas elas tiveram crenças ilimitantes. Independe dos nomes. Nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo isso. Pois é. Vocês arrumam esses nomes complicados, depois a gente não sabe o que a gente tem que falar, né? Mas sabe, para a gente falar da crença ilimitante, para a gente fazer a crença ser ilimitante na nossa vida, a gente precisa pelo menos reconhecer quais são os limites da nossa vida. E deixar bem claro aqui que nós estamos falando de crenças. A gente não está falando que o mundo é nosso, a gente pode fazer o que a gente quiser, que a nossa vontade pode ser atendida o tempo inteiro, não é isso, né? Senão daqui um pouco todo mundo se sente no direito de fazer o que quiser e fala que foi o nosso podcast que incentivou. O mundo não é nosso, mas o reino é. O reino aqui é, né? Então a gente vai chamar do jeito que a gente quiser, mas por favor, né? Cada um se responsabilize pelo seu reino. A gente se responsabiliza só pelo nosso. Mas entrando de verdade agora, assim, nesse pensamento, as crenças ilimitantes, para que elas existam, a gente precisa primeiro reconhecer quais são as nossas crenças limitantes. Vocês não concordam? Sim. Concordo sim. Mas um ponto que reforça o que eu pensei no começo é a crença ilimitante, ela não precisa estar atrelada a uma crença limitante. Eu quero dizer assim, independente, elas podem coexistir e eu posso ter uma crença ilimitante que me permite realizar algo impressionante, surpreendente. A hora que vocês falaram, né, eu fiquei pensando se fui eu que sugeri, justamente porque eu tenho um pouco de ressalvas com essa questão de crenças limitantes, porque é uma coisa que está muito na moda, é um papo de coach, existem pessoas que fazem trabalhos sérios, mas existem pessoas que estão caindo de paraquedas, como já foi discutido em outros podcasts nossos, os arautos, né, da internet, o pessoal que fica pregando e incentivando, Verdade. estimulando as pessoas, e aí usam muito esse termo da crença limitante numa intenção de pastorear, né, pessoas. Tudo é crença limitante. E assim, na verdade, eu concordo plenamente com você, Nilson, quando você fala que a gente acreditar, ter a crença de que tudo é possível, é uma coisa importante. Existe uma questão que o que a gente não pode perder é o pé no chão. E eu acredito que o céu é o limite.
e eu entro de cara com tudo, eu posso criar muitas frustrações na minha vida, porque eu vou cair naquela assim, poxa, mas eu acreditei tanto, eu levantava cedo, como tem, né? Levanta cedo, olha no espelho, fala pra você, você consegue, você é uma pessoa maravilhosa. E aí a pessoa, ela não alcança, não atinge aquilo que ela queria. Isso pode gerar muitas frustrações. Uhum. Acreditar que tudo é possível é importante, só que saber que pode ser que não dê certo, e não porque a gente não trabalhou o suficiente, mas porque existiam projetos do universo melhores, sei lá. E outra coisa, acreditar ilimitadamente não faz as coisas acontecer, se eu não me movimentar. Uhum. Então, é por isso que eu falo essas coisas com ressalvas, quando eu vejo as receitas, né, do sucesso. Não, você tem que escrever no papel que você vai conquistar a sua casa. Tudo isso não vai acontecer se você não correr atrás, no sentido de trabalhar, de batalhar, de fazer acontecer. Uhum. Você falando agora me trouxe uma coisa. Tem um papo motivacional complicado por trás desse tema ou desse termo. Eu acho que chegou mais forte aqui no Brasil quando lançaram o vídeo do segredo, e isso bombou. Mas veja só, eu sou muito cético sempre, né? E eu me distanciei muito das redes abertas de TV e tal. Então, às vezes eu acabo tendo um ponto de vista diferente. Quando eu pensei na crença ilimitante ou limitante, e na verdade, vamos deixar claro para quem está ouvindo que nós não sabemos quem foi que lançou esse tema. Foi você, chegou à conclusão que foi você, Keila? Não lembro. Eu achei que não tinha sido eu, mas tudo bem. Veio a calhar, está sendo colocado aqui, que a Val falou que não é dela, então é o do universo, pronto, do universo. O universo trouxe o tema para a gente debater. Esse termo bate em mim, não como um papo motivacional, mas penso da seguinte forma: qual seria a crença ilimitante? Olha, tem que fazer esse trabalho aqui porque lá na frente vai dar esse resultado. E, gente, quando a gente tem um empreendimento, a gente começa um trabalho novo, é pela fé. Eu acredito, Nilson, acredito há muito tempo, não pensei nisso agora, que a maior dádiva da humanidade é a fé. A fé religiosa, não religiosa, fé em outra coisa, não importa. A fé é aquela coisa que nos permite construir uma visão dentro da nossa mente e buscar essa visão. Essa visão, que eu nomearia ela de crença ilimitante. Mas tem um papo motivacional, sim. Fica impregnado, aliás, com os arautos da internet, chega a encher o saco. Mas uma das coisas que eu ia te falar, Keila, tem algumas pessoas, tem alguns perfis de pessoas que conseguem resultados impressionantes apenas pelo papo motivacional, apenas pela motivação. E tem pessoas como eu não consigo me motivar com papo motivacional, mas eu sou muito cético. Quando eu estudava música, tinha um professor meu que falava uma coisa que volta e meia eu trago à tona. Primeiro você faz e depois você explica. Por quê? Porque é o meu perfil super técnico. Minha visão técnica do universo me faz isso. Mas tem pessoas que conseguem resultados impressionantes, resultados que eu olho e fico com inveja. Então, mas essas pessoas que se motivam, elas não só se motivam, elas fazem alguma coisa. Com certeza. A fé move montanhas. Agora, tem aquela história do cara que estava morrendo afogado, veio um barco salvar ele, aí ele falava, olha, não, Deus vai me salvar. Aí veio um helicóptero, vieram várias tentar salvá-lo e ele falava, Deus vai vir me salvar. E quando ele morreu, ele foi questionar, ele falou, poxa Deus, mas você me deixou morrer? Deus falou, poxa, mas eu te mandei um barco, um helicóptero, um monte de gente para te salvar e você não quis. Percebe que a fé, por si só, ela não vai fazer diferença. Correto, aquela questão do milagre da manhã. Então, você acorda às 5 horas da manhã, você medita, isso vai te ajudar a prosperar. Você não vai prosperar se você só levantar às 5 horas da manhã para assistir televisão, entendeu? Se você só ficar meditando, abrir meu negócio, vou ficar rica e tal. Não vai ficar. Não, mas eu também sou, tanto quanto você, nesse ponto que você está falando. Eu tive uma visão diferente da fé. Talvez eu não tenha explicado legal, mas eu concordo plenamente com você. Sem a ação, você não vai para lugar nenhum. A ação já está dentro da palavra motivação, né? Sim. Quando eu pensei na fé, eu pensei o seguinte, eu sou capaz de projetar, e aí isso eu chamei de fé. A fé de que eu vou chegar lá, mas a fé que simplesmente te coloca sentado e sua visão, você vê o futuro brilhante, mas a única coisa que você faz é ficar sentado, realmente é patético, né? E a Val? Eu concordo com tudo e eu vou só até um pouco com todo mundo, no sentido assim, eu não consigo desvencilhar
esse tema da minha profissão, da psicologia. Mas concordo plenamente nessa questão motivacional. Existe toda uma carga motivacional, mas a gente pode lembrar que existem outros trabalhos bem fiéis que usam o termo de crenças limitantes, como, por exemplo, o Theta Healing, que é uma terapia que trabalha justamente com isso, barra de Axis, que são terapias alternativas, mas que trabalham com as crenças limitantes. Mas, voltando, você, Nilson, disse que existem algumas pessoas que só com essa motivação elas conseguem realizar. Eu trago muito questionamento nessa questão, porque não necessariamente que elas consigam realizar só com a motivação, mas que, se a gente pegar um gancho do nosso último episódio, que foi de realização pessoal, né, eu acho que faz um link muito legal, porque talvez o que deu certo para aquela pessoa é que ela se motivava, mas com necessidades reais dela, o que às vezes não acontece. As pessoas elas entram no movimento de massa e elas vão para esses encontros, nós vamos, a gente tem, você pode, mas você não sabe se é o que aquela pessoa quer. É o que nós falamos a semana passada, no episódio passado, da realização pessoal. A realização pessoal é muito pessoal, ela é muito individual. Então, às vezes eu vou porque eu quero fazer o meu negócio bombar, eu quero que dê certo, mas na verdade, o que eu queria mesmo era morar no mato, era fazer uma coisa diferente, sei lá, qualquer outra coisa. Então, a gente tem sempre que ter em mente que a motivação, ela também é pessoal. Às vezes, a pessoa, ela se encontrou nesse lugar porque o que ela queria era justamente alguém que validasse essa vontade dela. Eu não sei se você é muito cético ou se você é realmente muito realista, porque eu concordo com essa opinião. A gente não depende só de motivação que vem de fora, a gente precisa da motivação que vem de dentro. E aí encaixo com essa fala da Keila, que não adianta você acordar às 5 horas da manhã, e o que é pior, acorda, não se movimenta, e aí ainda sempre traz aquela fala, nossa, acordei 5 horas da manhã, estou tão cansada, né? Não está valendo de nada isso, porque você está usando isso como um sacrifício que você está fazendo para chegar em algum lugar. Faz sentido. Entendeu? Não que ele não vá ser sacrificante, ou não vai ter sacrifícios, vai, mas a partir do momento que eu olho para aquilo como um sacrifício, ele deixou de ser uma motivação para mim, porque o sacrifício ele é ruim, né? E assim, o sacrifício dignifica o homem, é mentira. O Isso sacrifício que eu ia chegar. endurece. Nossa, O eu ia chegar sacrifício nesse cansa ponto. o homem, coitado. Cansa, endurece o homem, tira as esperanças do homem e da mulher, vamos deixar bem claro. Eu acredito na luta. E o que você falou no episódio da realização pessoal, Nilson, é o caminho. Ele é muito importante, talvez até mais importante do que o final, da onde a gente chega. Porque no caminho você tem possibilidade de aprender muitas outras coisas que você não imaginava que você aprenderia. Você tem a permissão de mudar de caminho, de mudar de opinião, de se contentar onde você está agora e não precisa mais ir para onde você queria, sabe? Então, assim, o caminho, ele é muito rico. E esse lance de que o sacrifício, não é o sacrifício, é a luta, é o caminho que a gente percorre para chegar naquele lugar que a gente quer. Essa questão que vocês falaram, né, do motivacional, o aspecto motivacional dentro desse tema, eu concordo que é muito perigoso, sim, e aí que eu penso, ela é ilimitante para quem? Para quem conhece qual é realmente a sua intenção. Porque a gente não pode esquecer que muitas pessoas que não chegam aonde gostariam de chegar, não é porque necessariamente ela não tem motivação, mas talvez ela não é autorizada por si mesma a enxergar o que ela quer ou assumir o que ela quer e ter o que ela deseja, porque as nossas crenças limitantes, elas são resultados de traumas, resultados de visões, de fantasias, de decepções, de coisas que não deram certo em algum momento da nossa vida, e geralmente é na infância. Então, quando a gente entende que aquilo que eu quero não tem nada que me impeça, aí sim, aí a motivacional vai funcionar. E a outra coisa que vocês falaram, de você acordar e não fazer nada, e você chama de fé, eu entendo o que vocês querem dizer e eu chamo de você ser ativo ou você ser passivo. Porque os milagres existem quando você é ativo, até mesmo nas nossas doenças. Eu tenho uma doença, eu chego lá para o médico e eu quero que o médico tire essa doença de mim, eu sou passiva.
eu não estou fazendo nada para mudar. Quando eu tenho uma doença e eu quero olhar meu corpo, o que essa doença fala, para que eu preciso dela, que lugar que eu ocupo quando ela vem, por que eu poderia desistir de viver agora? Quando eu começo a olhar para isso, falo, não, minha vida não é para terminar agora. Não que a gente tenha poder sobre vida e morte, nada disso. Mas a gente assume um lugar de ativo, eu acho que é onde entra essa fé que você fala. Eu me autorresponsabilizo pela minha vida. Eu não ponho todos os meus desejos na mão de outra pessoa, que seja um médico, que seja um companheiro, que seja um amigo, que seja no patrão. A gente está sempre delegando a nossa felicidade. Se ela vai chegar onde você realmente queria, não sabemos, até porque a gente pode mudar de ideia no meio do caminho. É uma interpretação mesmo, né? Vou sentar e vou acreditar, ou então vou fazer o sacrifício e Deus vai me ajudar porque eu estou fazendo o sacrifício. Conta com a piedade divina, né? Isso, É verdade. a piedade. Eu não tinha pensado nesse termo. Mas é um pensamento vitimista. É sim, é muito vitimista, concordo. Sim, e quem assim, ser vítima de Deus é tudo de bom, porque ele é um ser bondoso. E aí eu fico, não deu certo porque Deus não quis assim. Se não era vontade de Deus, quem falou que não era vontade de Deus? Né? A gente não sabe. Eu não acredito que Deus fica mandando castigos ou coisas ruins para você quebrar a cara. Eu acredito que as coisas estão aqui todas ao nosso alcance. Nós temos sabedoria e inteligência suficiente para escolher o caminho que eu quero seguir. Porque, querendo ou não, isso é uma crença limitante. Sim. Quando Deus quiser, vai ser. Gente, Deus está dando todas as oportunidades o tempo inteiro. Aí entra aquela historinha que a Keila contou. Tudo, né, a gente pode encarar das duas formas, né? Sim. Talvez a crença limitante, agora pensando, pode ser entendido como uma postura de vida. Sim. Qual é a sua postura frente às suas vontades, os seus desejos, as dificuldades da vida? Posturas que levam para frente e as posturas que mantêm parado no lugar. Legal. Sim. Vamos falar então das crenças limitantes. Até agora, mesmo mencionando muito sobre crenças ilimitantes, a gente mencionou muito a limitante. Agora, o que é realmente limitante? Eu acho que quando a gente falou do medo, no podcast do medo, eu olhando agora com frieza, eu acho que o que eu tentei trazer era bem mais parecido com crença limitante do que com medo. Então a gente descobriu quem é que deu esse tema. É verdade. Foi você. Talvez eu tenha dado esse tema, mas eu realmente não lembro, não consigo lembrar. Eu acredito que todas as crenças limitantes, estou correndo risco de errar, mas todas, elas vêm de imposições morais. Porque a mulher, ela precisa ser assim ou ela precisa ser assado. Existe a mulher para casar e a mulher que não é para casar. Tudo vem de conceitos morais. O aborto, que não pode fazer, é um conceito moral. Não é religioso, não é moral, porque você condena a pessoa que fez o aborto. E às vezes as pessoas, elas querem só condenar a pessoa, elas não estão nem aí para outra questão. Tudo vem de conceitos assim. Então tem que casar ou não tem que casar. O homem tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo. Isso são crenças limitantes, sim. E isso afeta a vida sexual das mulheres demais, porque são crenças limitantes, de que isso não podia, porque a mulher correta não faz isso, porque a mulher correta não faz aquilo. Mas também temos os homens que sofrem, não são só as mulheres. Aí vem as questões, a forma de ser pai, a forma de ser filho, a forma de ser isso, tudo são questões que vieram de cima para baixo e que vão causando crenças limitantes. Claro que sim. O dinheiro, você não precisa, porque Deus gosta dos humildes. Então, às vezes, você não se apossa, não se empodera do seu poder de ter dinheiro, de enriquecer, porque tem uma crença limitante lá atrás de que ter dinheiro é fugir do amor de Deus. A pessoa vaidosa, Deus não gosta da vaidade. Então, são crenças, sim, que vão colocando na cabeça da gente e que parece que é besteira, mas quando eu
estou com os meus clientes lá no consultório, a gente vê tudo isso. Quando mostra o que as pessoas vão pensar, né? Nossa, se eu fizer isso, o que as pessoas vão falar de mim? Exatamente, Isso também foi falado em algum dos outros podcasts. Foi mesmo. Que foi falado assim, o menino não chora. Sim. Criança bonita, o Papai Noel traz presente. Uhum. Se você for um bom menino. Isso. As nossas crenças limitantes, elas foram formadas lá na nossa infância. A não ser que tenha acontecido algum outro trauma, mas vamos pensar. Se nós já adultos, tivemos um trauma e eu não sei olhar para esse trauma e pegar ele e sair dele, é porque eu ainda não saí lá do meu trauma de infância. Concorda? Explica isso direito. Peraí, explica isso direito. Vamos pensar. Assim, eu, de repente, fui assaltada e tive um estresse pós-traumático, foi uma coisa muito forte, muito grande e tal. Mas eu, enquanto adulta, eu posso olhar para isso que aconteceu e entender que foi uma fatalidade, eu posso entender que eu preciso estar sempre mais alerta, começar a olhar os horários que eu saio, e, enfim, pegar tudo isso que aconteceu e fazer disso uma coisa nova, que não necessariamente uma coisa boa, nem todo limão vira limonada, tem limão que é podre, a gente tem coisa que não vai fazer uma coisa boa, mas eu consigo superar aquilo. Não, eu vou ter medo, vou lembrar por um tempo e daqui um pouco aquilo se resolve. Por quê? Porque o adulto, subentende-se que o adulto, ele tem capacidade de resolver os problemas dele. Agora, quando alguma coisa aqui na minha vida adulta acontece, e isso que aconteceu está diretamente relacionado com algum trauma do passado, eu não consigo mudar. Então, eu preciso olhar para os traumas do passado, as minhas limitações do passado, porque, ou provavelmente, esse que aconteceu aqui agora acionou uma dor antiga, que eu não dou conta de olhar para as minhas dores reais de agora e sair. Então, são coisas que a gente se limita, mas que ou vem de lá de trás, ou eu assumi que eu sou adulto, que esse adulto e criança é o passivo e o ativo que a gente falou. Tem um programa que passa na TLC, chama Quilos Mortais, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Muito legal. E é muito interessante que a maioria das mulheres que estão em obesidade mórbida, aquilo começou a acontecer a partir de traumas, e a maioria delas porque sofreram abuso sexual na infância. E a fala deles é muito característica, mas em todos, tanto os homens quanto as mulheres. As pessoas não entendem que eu preciso de ajuda, eu não consigo me mover sozinho, eu tenho que ir, mas ninguém quer me ajudar. A pressão que dá quando eu vejo eles falando é que realmente são crianças. Isso, mesmo o erro do outro não faz com que você tenha que se manter nesse mesmo lugar. Foi o outro que te agrediu, ok, eu entendi isso, mas o que você faz com isso agora? Agora você se mata durante uma vida toda porque alguém fez alguma coisa que você não teve condições de sair naquela época, não minimizando a dor de quem sentiu aquilo, mas se questionando o que você vai fazer com essa dor daqui para frente. Sim, era essa observação que eu ia fazer. A gente vê pessoas que são PhD em fazer cursos. Saiu de um curso, está fazendo outro, está fazendo, mas não aplica nenhum, não usa nenhum no seu dia a dia. Por quê? Porque isso é uma crença limitante. Eu preciso saber mais. Não, o que eu sei não é suficiente. Eu preciso fazer outro curso. Ou às vezes, no caso dessa, eu preciso provar que eu não dou conta, né? Eu sou sobrecarregada, eu sofro muito, eu tenho tantas coisas na cabeça, então eu preciso ficar provando que, olha, eu pago os mesmos cursos que você. Nossa, mas eu não consegui fazer. Você conseguiu? Ah, minha vida não dá, ela é muito corrida, né? Você não tem noção do que é a minha vida. Eu sou muito sofrida, todo mundo vem pedir socorro para mim, e isso é uma crença limitante. Fala para mim, eu vou trazer a pergunta agora, então é o seguinte: quais são as suas crenças limitantes e as suas crenças ilimitantes? Não importa qual foi a interpretação que você pegou. Estou perguntando para vocês duas, quais são? Quais são as nossas crenças? Isso, Ixi. limitantes e ilimitantes. Olha, é por isso que é difícil. São tantas. A gente identifica nos outros, mas não identifica na gente. A gente até identifica na gente, mas não sei se a gente gosta de falar assim, né? Mas você não precisa falar aquela, você fala aquela assim, né? Aquela mais simplesinha, mais simplinha. Olha, Nilson,
Uma das crenças que eu luto muito é a crença de que o que eu tenho, o material que eu tenho, o que eu sei já é suficiente para muita coisa que eu preciso, né? Porque às vezes vem a cobrança de que, nossa, você precisa se atualizar nisso, e às vezes eu estou atualizada. É uma crença limitante de que talvez eu não seja tão boa quanto eu gostaria de ser, ou de que eu não estou tão pronta, tão preparada. Mesmo com os 25 anos de profissão, essas crenças vêm sim. Ou às vezes crenças como mãe, não estou sendo uma boa mãe, né? Nossa, isso está acontecendo assim, onde será que eu estou errando? Como se a gente não fosse errar. Então tem várias crenças, sim. E quais são as suas ilimitantes? Porque eu sei que você tem bastante crença ilimitante, você tem muita realização legal. Ilimitantes? Eu acredito que é essa conexão que eu tenho com... sabe que assim, que vai acontecer. E que se eu, de repente, eu mudar no caminho, isso não é errado. Isso, para mim, é uma força que me leva muito longe, entendeu? Eu posso ir. E se, de repente, eu não gostar do caminho, eu mudo o caminho. Isso é uma crença que me permite muito assumir mais coisas, sabe? De que se eu errar, e daí que se eu errar? Né? Eu fiz alguma coisa que me trouxe um arrependimento. Mas eu não sou um arrependimento, isso foi uma coisa que passou por mim. Isso me ajuda muito a sair desse padrão de estancamento. Legal. Zu? Então, eu acho que eu tenho muito medo, eu sou uma pessoa muito medrosa, já falei isso outras vezes, mas eu entro muito no que a Val falou, a questão de que eu sempre acho que eu nunca sei. Vejo alguma coisa e eu olho e falo, puxa vida, eu estudo e não sei isso, né? Não sabia disso. Então, eu tenho muito isso. Ilimitante, assim, eu acho que eu já conquistei um espaço na minha vida, na minha mente, de que fazer o que a gente gosta é extraordinário na vida, né? É uma transformação maravilhosa. E sem se preocupar com o julgamento alheio, né? Porque é libertador demais isso. Tenho conquistado bastante isso daí na minha vida. Muito bom. E você? Eu acho que eu sou muito parecido com vocês nesse aspecto. A gente já debateu em tantos outros o quanto a gente é diferente. Também tenho uma coisa que eu considero limitante, é essa coisa de acreditar que eu nunca estou preparado, apesar disso ter um ponto positivo legal, é uma coisa que dentro da gente ecoa como uma cobrança. Acredito que a ilimitante, parece ser diferente da de vocês, mas é bem parecido. A minha crença ilimitante é que eu me acho uma metamorfose ambulante. A verdade é essa. Acho que é uma das minhas crenças ilimitantes, é acreditar que eu sou essa metamorfose e conseguir provar para mim mesmo que eu me adapto com tudo à minha volta. Muito bem. Gente, muito legal a conclusão de vocês. Eu acho que a gente já pode puxar os recadinhos do baú. Vamos lá. Puxa. Então, vamos lá. Então agora, pessoal, vamos caminhar para a conclusão e eu vou trazer os recadinhos do baú. Aqui ela pode fazer o sonoplastia no fundo, se ela quiser, tá? Os recadinhos do baú. Do coração. Tum, 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 tum. Você pode nos ouvir no Spotify, YouTube ou Instagram através do IGTV. Você quer comentar? Nós esperamos que você queira. Comente em qualquer canal. Dicas, opiniões, sugestões de temas ou qualquer outra coisa. Temos facilidade maior em responder pelo Insta, porém, todo canal será respondido assim que possível. Mas curte lá, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Dá um joinha, clica no sininho. Isso! Gente, já pensou que delícia que você recebendo uma notificação de que nosso podcast novo chegou? Pode fazer isso, o YouTube notifica você. Chegou! Olha que delícia. Podcast do baú. Leva a gente para passear, leva a gente para viajar. Leva a gente pra caminhada. Eu tava esperando por isso. Gente, sabe aquela noite que vocês não têm sono? A gente tá aí pra fazer companhia pra vocês. É só entrar lá no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, no Insta. Olha isso, uma companhia perfeita. Eu espero que você não sinta tanto sono assim com a gente, né? Porque não é um bom sinal. Porque se dormir não vai ser bom. Não, é melhor tirar essa dica, né? Gente, encerramos aqui o nosso podcast. Um grande abraço para vocês todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, beijo. Tchau, Até mais. Tchau, tchau.